Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula importantíssima para você, produtor rural, que quer ter lucro na sua atividade, que quer ganhar dinheiro com pecuária. É a aula sobre controle de cigarrinha das pastagens. Por que essa aula é importante? Porque está começando o período chuvoso e é justamente nesse período chuvoso que se concentra uma alta infestação de cigarrinha de pastagens. A cigarrinha é uma praga de pastagem que causa grande impacto na produção de matéria seca do seu pasto. Então aqui você vai aprender tudo sobre cigarrinha de pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, o maior canal de videoaulas gratuitas do YouTube. Ok, pessoal? Então vamos lá. Controle de cigarrinha das pastagens. Antes de mais nada, já se inscreve em nosso canal, já curte o vídeo, inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação, ok? Porque eu quero, a nossa missão é promover o desenvolvimento da pecuária nacional, ok? Então eu quero que essa informação se espalhe, se alastre para que o maior número de pessoas possa entender sobre esse assunto e evitar essa praga em sua fazenda. Então, pessoal, a cigarrinha das pastagens é considerada a principal praga das pastagens no Brasil. Só isso, ela é a principal praga das pastagens no Brasil, é a cigarrinha das pastagens. A cigarrinha, elas são insetos sugadores de seiva. Os adultos, elas ficam na parte aérea do capim lá. Então, são adultos que sugam a seiva da planta. E isso causa um impacto negativo na produção. Ela está sugando o sangue da planta. A seiva é o sangue da planta. Ela está sugando, o inseto suga a seiva. Essa seiva tem os nutrientes para o crescimento da planta. Então ela causa um impacto negativo na produção de massa desse pasto. Okay? Porque ela está sugando o sangue da planta ali, que é a seiva. As ninfas são a fase jovem. Então as ninfas ficam na base da planta, olha lá, ó. A ninfa fica sempre protegida na base da planta por uma espuma branca. Então quando você vai no seu pasto lá e você vê aquela espuminha branca, aquilo ali não é um inseto adulto, aquilo ali é a ninfa, que é a fase jovem. É a fase jovem da cigarrinha. Então aquilo ali, ó, essa espuminha branca aqui, ó, é produzida por essa ninfa. A própria ninfa produz a espuma branca. E ela produz essa espuma branca por quê? Essa espuma branca é produzida pela própria ninfa como forma de proteção. Ali vai manter o ambiente úmido e ali vai também evitar o ataque dos seus predadores naturais. Então a ninfa, ela fica protegida por essa espuminha aqui, ela fica na base da planta. O adulto fica na parte aérea da planta, sugando a seiva, nas folhas, nos caules, e a ninfa fica na base da planta, que é a fase jovem, ela fica protegida por essa espuma. Então aquela espuminha branca que fica lá na base do capim é a ninfa que está produzindo a espuma ali, ó. Então essa espuma serve de proteção para as ninfas. Então nós estamos vendo aqui nessa foto, a espuma sendo produzida aqui pela ninfa, e é uma forma de proteção. Então ela mantém o ambiente úmido e evita também o ataque dos seus predadores naturais. Ok? Então a cigarrinha de pastagem, ela causa danos à pastagem, porque o inseto adulto, ao sugar a seiva, está sugando uma parte desses nutrientes da planta. Então ela queima as pastagens, as folhas secam e a pastagem queima, diminui a produção de matéria seca, justamente no período das águas. Você passou o período seco todinho, suplementando os animais com proteinado, e batalhando ali. Quando chega o período chuvoso, bateu aquela chuva, no início da brotação do capim, começa a aparecer a cigarrinha. E aí ela queima seu pasto, você não consegue colocar aquela quantidade de animais que você iria colocar se o pasto não fosse afetado pela cigarrinha, e aí é prejuízo para você, produtor rural, e nós não podemos ter prejuízo, Então a cigarrinha causa danos a essas pastagens. Essa é a espuma é produzida pela ninfa, então é uma forma de proteção, e esse é um inseto adulto que suga a seiva da planta e que vai colocar os ovos, e surge esses ovos, eles eclodem
justamente no período das águas, após as primeiras chuvas. 30 dias após as primeiras chuvas já começa a eclodir os ovos, já começa a ter as ninfas e já vem os adultos. E aí, se nada for feito, você vai ter danos, e esses danos podem ser irreparáveis, porque o período chuvoso vai acabar e você não vai conseguir engordar seu gado, você não vai conseguir colocar uma alta taxa de lotação na sua pastagem. Então as cigarrinhas atacam as pastagens na época de alta umidade, né, na época das águas, foi o que eu falei, justamente no período que você precisa colocar uma alta taxa de lotação, você precisa ter um alto ganho de peso, tá? Olha lá, na época das águas vai apresentar as suas condições ideais para a cigarrinha realizar o seu ciclo biológico. Então, na época das águas apresenta temperatura ideal, apresenta umidade ideal. Então, apresenta condições ideais para a cigarrinha realizar o seu ciclo biológico, né? Por isso que a infestação é maior na época das águas. Tem mais umidade, tem mais temperatura, e aí essa é a condição ideal. Já durante o período seco do ano, a cigarrinha permanece no solo, né, na fase de ovo. Então, na época seca do ano você não tem cigarrinha de pastagem. Na época seca ela fica no solo na forma de ovo, tá? Então, no período seco você não tem infestação de cigarrinha no seu pasto, tá? E ela fica lá no solo, ou fica na base da planta na forma de ovo. Esses ovos que ficam aqui no período seco, são chamados de ovos diapáusicos ou ovos quiescentes, tá? Que é um ovo que fica ali em estado latente, dormindo. O ovo fica dormindo no pasto, fica dormindo ali. Esse ovo é colocado no final das águas e ele fica no pasto lá, ó. Ele passa o período todo seco do ano, quietinho, dormindo, tá? E resiste às condições adversas de meio ambiente e baixos níveis de umidade. Quando chega lá no período chuvoso de novo, no outro período chuvoso, esses ovos eclodem. Então, esses ovos colocados aqui no final do período das águas, que passam o período seco desse pasto, são chamados de ovos diapáusicos ou ovos quiescentes, ok? O pasto atacado pela cigarrinha, ele produz menos matéria seca. Então, onde você colocaria 2 UA por hectare, 3 UA por hectare, um exemplo, você não vai conseguir colocar essa taxa de lotação, porque a cigarrinha suga a seiva da planta, interfere na produção de matéria seca. Se você tem menos massa sendo produzida, vai ter uma taxa de lotação menor também, né? Então, o pasto que é atacado por cigarrinha produz menos matéria seca, produz menos massa, reduzindo a taxa de lotação desse pasto. Então, a cigarrinha é responsável pela queima das pastagens. Olha lá, a pastagem fica queimada, seca, o gado não consegue comer isso aqui, ó. Isso aqui é uma área infestada por cigarrinha, olha lá, ó. Queimou a pastagem. A taxa de lotação vai diminuir, porque essa área queimada aqui o gado não vai comer, tá? A produção de matéria seca foi afetada. Então ela queima o pasto, né? Então a pastagem queima, ou seja, as folhas secam, né? Porque os insetos sugam a seiva, e além de sugar a seiva, eles injetam toxinas na planta. Então ela, além de sugar a seiva, está sugando o sangue da planta, que é a seiva, né? Tem ali, ela está injetando também toxinas na planta, que vai interferir no seu crescimento também. Então a cigarrinha está aqui, ó, sugando a seiva, injetando toxinas nessa planta, por isso que as folhas secam, tá? Então, inicialmente as folhas ficam amarelas e posteriormente secam e morrem, devido a esse ataque da cigarrinha sugando essa seiva, injetando toxinas, tá? Olha só, a cigarrinha de pastagem é tão importante, tão importante, que nenhum material forrageiro é liberado para a produção comercial de sementes antes de averiguar a sua resistência, a sua tolerância ao ataque de cigarrinha. As pesquisas feitas pela Embrapa Gadicorte, as pesquisas feitas pela Embrapa, a Embrapa só libera uma espécie forrageira para a produção comercial de sementes após averiguar se essa forrageira é resistente ao ataque de cigarrinha, tá? Olha a importância dessa praga para as pastagens do Brasil. Sua importância é tão grande que nenhum material é liberado para venda sem antes averiguar
se esse material é resistente a cigarrinha de pastagens ou não. Se não for resistente, nem segue adiante, nem é liberado para reprodução comercial. Só vai ser liberado para reprodução comercial, para produção de sementes, se esse material forrageiro apresentar resistência a cigarrinhas. Então nós temos aí algumas forrageiras que foram lançadas, ó. Tem a Ipiporã, a BRS Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, que é uma braquiária resistente a cigarrinha de pastagens, tá? É uma braquiária resistente a cigarrinha de pastagens, uma braquiária híbrida que resiste inclusive a cigarrinha de pastagens do gênero Maranarva, que é a cigarrinha da cana, que com a expansão da área de cana, essa cigarrinha está começando a atacar espécies forrageiras que eram resistentes a outras cigarrinhas. Por exemplo, o Braquiária brisanta marandu, chamado de braquiarão, ele é resistente a cigarrinhas da pastagem, cigarrinhas típicas que só acometem pastagens. Porém, a cigarrinha da cana, com a expansão da área de cana, a cigarrinha da cana começou a atacar o Braquiária. E aí, ele não se mostrou resistente à cigarrinha da cana. Então, o Braquiária brisanta cultivar marandu, ele é resistente a cigarrinhas típicas das suas pastagens, porém, ele não é resistente à cigarrinha da cana. Então, teve um ataque de cigarrinha da cana, isso aconteceu na região norte do país, e esse capim braquiarão se mostrou suscetível à cigarrinha da cana. E aí a Embrapa lançou esse BRS Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, que é resistente inclusive à cigarrinha da cana. Ela é resistente a todas as cigarrinhas típicas das pastagens, inclusive a cigarrinha da cana, que é a cigarrinha do gênero Maranarva. Aqui nós estamos mostrando aqui, ó, nível de resistência de gramíneas forrageiras a cigarrinha de pastagens, na região do Cerrado. Essa espécie aqui de cigarrinha que mais acomete o Cerrado, a DOS. Então, para esse tipo de cigarrinha aqui, que é uma cigarrinha típica de pastagens, olha só, o Andropogum gaianus, aqui é o dano causado, pessoal, lá. É presença de cigarrinhas e a ausência de danos, ou seja, você vê a cigarrinha, mas ela não causa dano nenhum ao pasto. Então, o Andropogum gaianus, ele tem uma boa resistência à cigarrinha. A cigarrinha está lá, só que não causa dano nenhum para essa espécie forrageira, tá? Então, o Andropogum, o capim jaraguá também é resistente à cigarrinha, esse outro capim tangola também é resistente, o cetária também é resistente, o pânico máximo macuene também é resistente, o capim gordura também é resistente, o Braquiária brisanta cultivar marandu, chamado também de braquiarão, é resistente também a cigarrinha de pastagem. O Braquiária medículo também é resistente. Já o colonião, olha lá, já apresenta listas cloróticas nas folhas, a folha começa a amarelar. Esse outro pânico também, esses dois pânicos também. Já o Braquiária dictioneuro lá, já apresenta áreas cloróticas nas folhas. Então já tem um ataque maior no Braquiária dictioneura. E o Braquiária decumbis, que é o 4, lá, folhas com ponta seca. O Braquiária decumbis já queima. Então o Braquiária decumbis, a cigarrinha começa a queimar o pasto. Então dessas aqui, a única espécie, que é a espécie mais susceptível a cigarrinha de pastagem, é o Braquiária decumbis. O Braquiária decumbis é muito susceptível a cigarrinha de pastagem, tá? Então se você tiver uma área de Braquiária decumbis aí, essa espécie forrageira é bastante suscetível a cigarrinha de pastagem, tá? Cigarrinhas típicas de pastagem, ok? Olha lá, cigarrinha e o manejo de pastagem. Como é que o manejo de pastagem pode interferir na infestação de cigarrinha? Vamos entender isso aqui. Olha lá, pastos muito rebaixados, tipo esse aqui, ó, que é um pasto rapado, você vê que o pasto está rapado, a infestação de cigarrinha é menor, tá? Professor, mas eu não vou rapar meu pasto, porque se eu rapar meu pasto, eu vou degradar meu pasto. Com certeza você vai degradar seu pasto, sim. Estou só explicando que em pastos rebaixados, em pastos rapados, como esse pasto aqui, ó, a infestação é menor. Por quê? Porque o raio solar já vai penetrar aqui direto no solo, tá?
Então a insolação vai pegar direto na base da planta. Isso vai proporcionar a morte das ninfas pelo dessecamento causado pelos raios solares. Ou seja, quanto mais palha, quanto mais material morto tiver no solo, melhor para a cigarrinha sobreviver, para a cigarrinha desenvolver. Quanto menos palha, quanto menos material morto, quanto mais rapado tiver o pasto, mais difícil para a cigarrinha sobreviver, tá? Com a intensificação do manejo de pastagem, você começa a fazer um pastejo rotacionado, você já começa a proporcionar um maior acúmulo de forragem, começa a acumular um maior acúmulo de palha, de material morto, material senescente, tá? Você começa a ter um maior sombreamento do solo. Isso é a condição ideal para o desenvolvimento da cigarrinha, para a eclosão dos ovos, para que a ninfa produza a sua espuminha aqui e fica ali sugando a seiva da planta. Então, nesses passos com mais palha, com mais palhada, se for uma forrageira susceptível à cigarrinha, como a Brachiaria decumbens vai ter mais prejuízo. Então, assim, um pasto de Brachiaria decumbens rapado vai ter menor infestação de cigarrinha. Um pasto de Brachiaria decumbens com muita folha seca embaixo vai ter mais infestação de cigarrinha, com maior prejuízo com esse ataque de cigarrinha. As gramíneas que são tolerantes à cigarrinha não tem problema, tá? As gramíneas que são tolerantes à cigarrinha não tem problema nenhum. Ok? Então eu expliquei aqui que quanto mais palha tiver no solo, vai criar um microclima para a cigarrinha sobreviver melhor. Ok? Olha só. Quanto mais palha, mais material morto, senescente, ela vai colocar os ovos aqui nessa palha, os ovos vão eclodir, transformar em ninfa, a ninfa vai produzir a espuminha e ficar ali de boa, sossegado, tá? Então quanto mais palha, mais material senescente, mais a cigarrinha vai entrar ali. Aqui a ninfa produzindo a espuminha dela e sugando a seiva aqui na raiz, nessa raiz da planta aqui, ó. Tá? Então os danos nas pastagens ocorrem devido ao quê? Devido ao hábito da cigarrinha, que é um inseto sugador. Então a cigarrinha suga a seiva da planta, injeta uma substância tóxica e isso vai queimar esse pasto, tá? Então o dano nas pastagens ocorre devido a esse hábito sugador da cigarrinha. O efeito da retirada da seiva, somado com a ingestão de toxina, pode causar prejuízo de 10 até 90%. Vai queimar seu pasto, né? Só para ter uma ideia, ó, um ataque de 25 cigarrinhas por metro quadrado durante 10 dias equivale a redução de 30% na produção do seu pasto. 25 cigarrinhas por metro quadrado durante 10 dias equivale a redução de 30% na produção do seu pasto. Vamos falar um pouquinho agora sobre as cigarrinhas de maior ocorrência nas pastagens do Brasil. Já falamos o que é a cigarrinha, quais são os prejuízos, como é que ela causa prejuízo às plantas. Vamos falar sobre as cigarrinhas de maior ocorrência nas pastagens do Brasil. Olha só, cigarrinha aqui é a Adeois, tá? Temos a Zulia e a Marranarva, que é a cigarrinha da cana, tá? Então, começando com a Zulia entreriana. É preta com faixas brancas. Então a Zulia, ela é preta com faixas brancas, com listras brancas, preta e brilhante. Estamos vendo aqui, né? Com uma faixa branca nela. Então essa é a Zulia, chamada também de Notozulia. Na verdade o nome dela é Notozulia. Zulia é apenas um nome abreviado. Zulia entreriana. Adeois, que ela é preta esverdeada, com uma faixa alaranjada. Então a Adeois aqui, ó, preta esverdeada com a faixa alaranjada. Adeois flavopicta, que é preta com duas faixas amarelas. Então outro tipo de cigarrinha, preta com duas faixas amarelas. E a Marranarva, que é avermelhada com faixas escuras. Então essa é maior. Avermelhada, lá tem 12 milímetros, já é uma cigarrinha maior, e faixas escuras, avermelhada com faixas escuras, estamos vendo aqui. Então são essas aqui, a Adeois, a Notozulia e a Marranarva, são as principais cigarrinhas que acometem as pastagens no Brasil. A Adeois é mais importante na região norte, tem sido bem importante na região norte, que também tem sofrido com ataques da cigarrinha Marranarva. A Zulia e a Adeois
também encontrada na região Nordeste. A Deóis e a Azúlia também se encontram na região do Brasil Central. Olha lá, o gênero Maranarva, que eu falei, ele está associado com gramíneas de grande porte. Então é uma cigarrinha que ataca muito a cana, ataca muito o capim-elefante, e ela é conhecida como cigarrinha da cana-de-açúcar. E essa cigarrinha aqui, com a expansão das áreas de cana-de-açúcar em todo o Brasil, tem se constituído uma praga importante também em pastagem. A cigarrinha da cana, essa cigarrinha da cana, que é específica da cana, tem também atacado pastagens, principalmente pastagem de Braquiária brisanta cultivar marandu, que é resistente a essas outras cigarrinhas aqui, tá? Então o Braquiária brisanta se mostrou susceptível, ou seja, não resistente a essa cigarrinha da cana. Então essa cigarrinha da cana passou a ser também uma praga importante nas pastagens. A cigarrinha típica, a cigarrinha das pastagens não atacam a cana, mas a cigarrinha da cana está atacando as nossas pastagens. Olha lá, na região norte do Brasil tem sido registrado ataques da cigarrinha Maranarva em áreas de Braquiária brisanta cultivar marandu, que é resistente, né, às outras cigarrinhas típicas de pastagem, foi o que eu falei, tá? Então a cigarrinha, isso aqui, estão vendo a foto dos ovos, a ninfa, tá? A massa de espuma que é produzida pela ninfa, tá? E as espécies, né? A Azúlia, a Deóis, tá? e a cigarrinha Maranarva. E aqui os danos causados, né? Queima a pastagem, a cigarrinha queima o pasto. Como ocorre o ataque das cigarrinhas? Vamos lá, vamos entender como é que a cigarrinha, como é que é o ciclo dela, como é que funciona o ataque dessas cigarrinhas. Olha lá. A postura dos ovos ocorre em temperaturas inferiores a 18 graus, ou seja, no final das águas. A cigarrinha coloca esses ovos lá, chamados ovos em diapausa. Esses ovos ficam lá durante o período seco todinho. Quando chega, nas primeiras chuvas, a primeira geração ocorre geralmente em setembro e novembro, devido ao aumento da temperatura. 30 dias após a primeira chuva já tem a primeira geração, tá? E a praga ocorre junto com o início da brotação das pastagens. Então foi o que eu falei, o prejuízo é terrível por isso, né? Quando você está começando a sair, escapar da seca, começou a chuva, o capim começa a brotar, já vem a cigarrinha para queimar seu pasto, né? Então a postura dos ovos ocorre em temperaturas inferiores a 18 graus, geralmente outono e inverno, né? Final do período das águas, tá? A primeira geração de cigarrinha ocorre no período das águas, após as primeiras chuvas, geralmente setembro, novembro, dependendo da chuva aí na sua região. A primeira geração ocorre em setembro, novembro, devido ao aumento da sua temperatura e umidade, aumentou a temperatura. Tudo favorável ao desenvolvimento da cigarrinha. E a praga vai ocorrer no início da brotação das pastagens, né? É horrível isso aí, né? Você está começando a colocar os animais, vem essa praga para queimar seu pasto. Então o ciclo biológico é esse aqui, ó. As fêmeas adultas colocam os ovos, em torno de cerca de 100 ovos no solo, na base da planta. A incubação dos ovos, olha lá, os ovos incubando aqui, ó, ou seja, está desenvolvendo ali, né? Dentro do ovo está desenvolvendo em torno de 14 a 20 dias. Os ovos eclodem com as primeiras chuvas, dando origem às ninfas. A ninfa se alimenta da seiva do capim na base da planta ou raiz, e a ninfa vai secretar uma espuma lá, secretar uma espuminha, que vai proporcionar condições ideais de sobrevivência para a ninfa, ou seja, vai ficar úmido e ela fica protegido dos seus predadores, tá? Então a ninfa vai secretar uma espuminha que vai gerar condições ideais para ela sobreviver. Então aqui, ó, a cigarrinha adulta, ela coloca os ovos na base da planta, tá? Ou no solo. Tem aqui os ovos da cigarrinha, tá? A cigarrinha coloca esses ovos no solo ou na base da planta. Após as primeiras chuvas, os ovos eclodem, dando origem às ninfas. Então, após a primeira chuva, os ovos eclodem, dando origem às ninfas. A ninfa secretando a espuminha aqui, ó. Então, a ninfa aqui, ó, então ela está secretando a espuminha e sugando a seiva da planta aqui. A ninfa secreta uma espuma para protegê-la do sol e dos predadores. Aqui a ninfinha produzindo a espuma,
para protegê-la do sol e predadores. A fase de ninfa dura em média 30 dias, depois elas se tornam adultas. Os adultos vivem cerca de 10 dias só, onde ocorre a reprodução, e as fêmeas colocam os ovos novamente, começando um novo ciclo. O ciclo total varia de 49 a 71 dias, e a cigarrinha ela vai ter em torno de 3 gerações durante o período chuvoso. Então, durante o período chuvoso tem 3 gerações. Então, os adultos vivem na parte aérea da planta, sugando a seiva, injetando toxinas. Os adultos vivem cerca de 10 dias, onde ocorre a sua reprodução. Os ovos eclodem em torno de 15 a 20 dias após a postura. E o ciclo da cigarrinha do ovo até a adulta dura em torno de 50 a 70 dias. Do ovo ao ovo dura em torno de 50 a 70 dias. Então, do ovo, a cigarrinha adulta coloca o ovo, do ovo eclode uma ninfa. A ninfa produz essa espuminha aqui, depois a ninfa se transforma em adulta, que aí vai reproduzir e colocar os ovos de novo. Então esse é o ciclo, adulta, ovo, ninfa, adulto, ovo, ninfa, adulto, ovo, ninfa. Esse ciclo aqui de ovo a ovo dura em torno de 50 a 70 dias. Então foi o que eu falei aqui, o ciclo de ovo a ovo, do ovo eclodir até a fêmea adulta colocar um outro ovo, dura em torno de 50 dias, ok? O período de incubação do ovo é 17 dias, o período ninfal é 30 dias e a pré-oviposição 3 dias. Então, 17 dias que é o período de incubação do ovo, até eclodir uma ninfa. O período da ninfa é 30 dias e o período de pré-oviposição são 3 dias, ok? Então aqui nós estamos mostrando que a cigarrinha ela começa no período das águas, A primeira geração ocorre após as primeiras chuvas. As primeiras chuvas começaram, ocorre a primeira geração. Depois tem a segunda geração e a terceira geração. Aqui nós temos aqui, os danos causados. Então, os danos eles vão começando e se concentram mais no final das águas, porque tem maior concentração de adultos. Aqui, a população de ninfas é maior no final do período das águas também. E a população de adultos também é maior no final do período das águas, sendo o período que vai causar maior prejuízo às suas pastagens. Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre manejo integrado da cigarrinha das pastagens. Como é que nós podemos evitar a cigarrinha? Qual o manejo ideal para você evitar a cigarrinha? Primeiro, diversificar suas pastagens com a inclusão de gramíneas resistentes à cigarrinha. Então, diversificar suas pastagens com inclusão de gramíneas resistentes à cigarrinha. Então, a inclusão de gramínea resistente tem o objetivo de quê? Reduzir os níveis populacionais de cigarrinha pelo estabelecimento de uma gramínea resistente que apresente antibiose. Antibiose é o quê? É a ação de um organismo que lesa ou mata outro organismo. Exemplo, quando você pega a Brachiara decumbens, ela não é resistente a cigarrinha de pastagem. Então a cigarrinha deita e rola lá. A cigarrinha entra no pasto, suga a seiva, faz o que quer, queima. Já a Brachiara brisanta não. A Brachiara brisanta é resistente às cigarrinhas das pastagens. Então quando a cigarrinha vai lá para sugar a seiva da Brachiara brisanta, ela não consegue. Então a Brachiara brisanta ela é resistente à cigarrinha. Então a inclusão de gramínea resistente é fundamental para você diminuir os níveis de infestação de cigarrinha no seu pasto. Então utilizar as seguintes cultivares de gramínea. Brachiara brisanta, você tem a sua primeira opção é esse aqui, a sua Brachiara brisanta cultivar marandu, e os seus outros cultivares MG5, MG4, Charaés, o Andropogon gaianus, que também é resistente a cigarrinha de pastagem, e os Pânico máximo, Tanzânia, Mombasa, Maçã e Júri. Professor, mas as cigarrinhas estão atacando esses capins, A cigarrinha da cana, a cigarrinha marranarva. Contra a cigarrinha da cana foi desenvolvido esse capim aqui, o Brachiara híbrida cultivar Ipiporã, que apresenta um elevado grau de resistência à cigarrinha típica de pastagens, ou seja, todas aquelas, DO, Isúlia, e inclusive resistência à cigarrinha da cana de açúcar, que é a marranarva.
Então a braquiária híbrida BRS epiporã é resistente à cigarrinha típica de pastagem e resistente também à cigarrinha da cana, tá? Coisa que esse braquiarão não é resistente à cigarrinha da cana. Ele é resistente à cigarrinha típica de pastagem, mas da cana não. Já esse aqui já é resistente. Olha lá, o braquiária, né, aqui ó, a principal característica do braquiária brisanta é esse aqui. Apresenta uma densa pilosidade nos fumos, o que provavelmente explica a sua resistência ao ataque da cigarrinha de pastagem. Então o braquiária brisanta, ele é resistente a cigarrinhas típicas de pastagem, provavelmente por essa densa pilosidade nos seus cômodos, tá? O Zuri é um pânico máximo BRS Zuri, elevada a produção, alto valor nutritivo e resistente a cigarrinha de pastagens. O Andropogon gaianos, também resistente a cigarrinha de pastagens, devido à alta produção de pelos. Tá? Outra prática é manejar as pastagens, ajustando a carga animal, de modo a evitar a sobra de pasto. Como eu falei, quanto menos palha tiver no solo, você vai ter menos condição favorável para a sobrevivência das ninfas. Então, manejar as pastagens, ajustando a carga animal, de modo a evitar a sobra de pasto. Então aqui, ó, vamos manejar as pastagens ajustando a carga animal de modo a evitar palha, sobra de pasto. Tá? O objetivo também é reduzir o nível populacional de cigarrinhas por meio da diminuição da altura da gramínea e da quantidade de palha acumulada ao nível de solo. Isso vai resultar em condições desfavoráveis para o desenvolvimento e sobrevivência de ovos e ninfas das cigarrinhas. Tá? Então evitar a sobra de pasto, manejar o pasto um pouco abaixo da altura de saída recomendado, realizar esse ajuste no período das águas, que é o período de maior infestação de cigarrinha. Você não pode deixar sobrar palha no seu pasto, tá? Se a sua fazenda sofre com ataque de cigarrinha, você tem que ter um cuidado a mais. Você não pode deixar sobrar palha, porque aí você vai estar favorecendo a infestação. Então evitar a sobra de pasto, fazer um ajuste da carga animal, evitar o subpastejo, né? O que é o subpastejo? É quando quando tem pouco boi e muito capim. Então está sobrando capim. Se sobra capim, você vai ter um acúmulo de folha seca no pasto e isso vai favorecer a infestação, tá? Então evitar o subpastejo. Aqui nós temos a altura de entrada das principais gramíneas tropicais. Então aqui, por exemplo, ó, você vai entrar com 25, sair com 10. Fazendo isso, você vai evitar o acúmulo de palha. Você não pode entrar com 50, entrar com 50 centímetros e sair com 20, sair com 30, porque aí você vai estar sobrando pasto. Então você respeitar a altura de entrada e a altura de saída, principalmente para aquela decumbis, que é susceptível a cigarrinha de pastagens. É uma gramínea bastante susceptível a cigarrinha de pastagens, tá? Então respeitar a altura de entrada e a altura de saída para evitar acúmulo de massa, acúmulo de palha. Tá? Então você vai principalmente adotar esse procedimento, tá? No período das águas, que é o período de maior infestação, e principalmente em áreas, tá, que tem histórico de altas infestações, né? Foi isso que eu falei também, ó. As cigarrinhas, elas concentram a oviposição dos ovos em diapausa no final do período das águas, em março e maio. Então esses ovos permanecem na pastagem até a eclosão das ninfas na próxima chuva. Então no final aqui, março e maio, tá? É importante que nesse período aí de final de chuva você dê uma batidinha no pasto para o sol entrar ali e matar esses ovos que estão ali. Ou seja, o ideal é você criar condições adversas à sobrevivência desses ovos no final das águas ali, para que esses ovos não sobrevivam, tá? E não estejam disponíveis na próxima estação chuvosa, quando vir a chuva, eles estarem disponíveis ali para se tornarem ninfas. Então você vai fazer o manejo, tá? Em áreas que tem histórico de infestação de cigarrinha. No final do período das águas, em março a maio, você vai dar uma batidinha nesses pastos que tem histórico de infestação, para que o sol possa entrar e matar esses ovos, criando condições desfavoráveis, adversas para a sobrevivência desses ovos, ok?
o que eu falei, né? Pastagens com reduzida quantidade de palha ao nível do solo apresentam níveis populacionais mais baixos. Você não pode deixar criar palha no solo, tá? Olha lá, com menor umidade a nível do solo, você vai ter um aumento da aeração, possibilitando o que? A dessecação dos ovos, bem como o aumento da eficiência da atividade de inimigos naturais. Tudo isso ajuda, né? Após março e abril, você vai aliviar a taxa de rotação, você vai entrar no período seco do ano, tá? E aí você vai fazer o seu manejo normal. Pessoal, chegamos aqui ao final da primeira parte da aula sobre cigarrinha de pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato, jgnzot76@gmail.com. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou disponibilizando de forma gratuita o Jornal da Pecuária, edição de outubro, ok? É só você mandar um e-mail para mim falando: eu quero o jornal, né? Eu quero que o senhor me mande, que você me mande, eu não sou senhor, né? Eu quero que você me mande o Jornal da Pecuária, que eu mando com o seu e-mail de forma gratuita, assim como o e-book também sobre intensificação do manejo de pastagens, ok? Eu vou fazer uma coisa especial nesse mês de novembro, que é o mês do meu aniversário, a partir de 1º de novembro, ok? A partir de 1º de novembro de 2018, como é meu aniversário, qualquer pessoa que mandar o e-mail para mim pode escolher um e-book que quiser. Isso mesmo, no mês de novembro, de 1º de novembro, dia 1º de novembro de 2018, tá? Do ano de 2018, o mês de novembro inteirinho, você que mandar um e-mail para mim pode escolher o e-book que você quiser, que eu vou te dar de presente. O meu aniversário é nesse mês e eu vou presentear você com um e-book. É só você mandar um e-mail para mim falando: eu quero ganhar um e-book. Você vai ter direito a um e-book só, bom? Escolhe o e-book que você quiser, que eu mando de graça para você. O mês de novembro, tá bom, pessoal? A partir de 1º de novembro. O mês todo de novembro é só você mandar um e-mail para mim: eu quero um e-book de presente, que eu vou te mandar. Você escolhe o e-book que eu mando o e-book de graça para você. Cada e-mail que a pessoa mandar, cada pessoa tem direito a um e-book, ok? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, esse é o canal Portal da Pecuária. Meu objetivo, minha missão é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Eu quero que você seja próspero. O Brasil precisa de produtores prósperos, de famílias prósperas, de homens prósperos, de mulheres prósperas, de pessoas prósperas, principalmente produtores prósperos, que é a base da nossa economia, é o agronegócio. Então, produtor rural, se valorize, você é importante para o país, você é importante para a nação. O que você faz tem alto valor. Sem você, não teria carne, não teria o leite, não teria o mel, não teria os ovos, não teria a lã. Você é fundamental para o nosso país. Se sinta valorizado, se sinta importante, porque você realmente é, ok? Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Como eu sempre falo, um abraço e sucesso sempre. Acompanhe a próxima aula. Vai ter a continuação sobre cigarrinha de pastagens. Valeu, pessoal!